Será que uma guerra que acontece a milhares de quilômetros tem como nos atingir de alguma forma? Hoje vamos falar como as consequências desse conflito pode afetar aí a sua vida. Em um mundo cada vez mais conectado, os ecos de conflitos distantes se espalham em todas as direções, cruzando oceanos e fronteiras. O persistente confronto entre Israel e Palestina, repleto de complexidades históricas e geopolíticas, levanta uma questão inquietante. A guerra vai chegar ao Brasil? O recente ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023 resultou em uma perda trágica de vidas, sendo considerado um dos mais letais dos últimos anos da história de Israel desde o Holocausto, e é visto como uma vitória simbólica para o Hamas e os seus aliados. Mas, mais do que isso, ele é um triste lembrete da instabilidade contínua lá na região, que sugere um possível agravamento do conflito com a ameaça de expansão territorial. Os ataques impactaram não apenas aqueles que sofreram diretamente, mas também sinalizam uma ameaça à estabilidade regional que pode afetar cada um de nós, independentemente de onde a gente está no mundo. A posição adotada pelo Brasil foi de apoiar organizações como o Hamas, que é internacionalmente reconhecido como um grupo terrorista. É uma decisão que coloca o país em desacordo com os princípios de paz e segurança globalmente aceitos. O Hamas tem um histórico documentado de atos de terrorismo, incluindo ataques a civis, tanto de israelenses quanto de palestinos. Esse alinhamento com a organização terrorista não apenas prejudica a imagem do Brasil no cenário internacional, mas também pode ter implicações diretas e negativas para os brasileiros. E a associação com grupos que promovem violência e terrorismo pode levar a uma diminuição nas relações diplomáticas e econômicas com outras nações, especialmente aquelas que veem o Hamas como uma ameaça à paz e à estabilidade, como por exemplo os Estados Unidos e a União Europeia num todo no geral. Além disso, esse tal alinhamento do Brasil pode atrair críticas e até sanções de países e organizações internacionais, impactando negativamente o comércio, os investimentos e a cooperação tecnológica com países parceiros estratégicos. Isso faz com que o real se desvalorize ainda mais em relação ao dólar. Só isso já faz com que os produtos e combustível suba de preço ainda mais no país. Além de gerar uma desconexão entre os valores defendidos pela população e as políticas externas adotadas pelo governo, o que resulta em uma representação política que não reflete adequadamente os interesses e valores da maioria dos brasileiros. É lógico que tem um ou outro sem cérebro que apoiam esses grupos, mas acredito que não você, né? No geral, essa postura não é o apoio da maioria dos brasileiros. E além disso, a adoção de uma postura que favorece grupos extremistas pode levar a um aumento da polarização e do conflito ideológico dentro do próprio país. Então é crucial que o Brasil, como uma nação comprometida com a paz e a justiça global, reconsiderem qualquer apoio a organizações que promovem violência, terrorismo, priorizando a construção de relações diplomáticas baseadas no respeito mútuo, na cooperação pacífica e no fortalecimento de laços com nações que defendem esses mesmos princípios. Mas não vai, né? Isso não vai acontecer. Essas decisões que o nosso líder político vem tomando, apoiando esses grupos e incriminando as atitudes de Israel de se defender e eliminar esses terroristas de sua região, afeta a garantia que o próprio Brasil tem de continuar a ser um ator respeitado e influente na comunidade internacional. A escolha em apoiar os atos cometidos pelo Hamas não apenas contradiz princípios, mas também coloca em jogo a credibilidade do Brasil como um defensor da paz e da justiça global. Mas até aí você pode estar pensando, tá, mas na minha vida mesmo, assim, aqui em casa,
não muda muita coisa, não muda nada. Esses políticos que se entendam aí. As consequências do conflito vão muito além das esferas políticas, afetando então diretamente a economia global. Entenda, o Oriente Médio é vital para o fornecimento mundial de petróleo e qualquer desestabilização na região pode fazer o preço do petróleo subir ou então descer rapidamente. Isso influencia diretamente quanto pagamos pela gasolina, energia elétrica, diesel. E se sobe o diesel, como no Brasil todo o transporte de mercadoria de norte a sul é feito através de caminhões, se sobe o diesel, sobe o preço de tudo, do feijão, da soja, do milho, do arroz, de tudo que você compra e consome. Para países como o Brasil, por exemplo, que estão conectados a uma economia mundial, essas mudanças podem significar variações, não só nos preços do combustível, mas então gerar uma cascata de ajustes na economia, desde a inflação até o poder de compra de nós, cidadãos. Então, sim, de algum modo a guerra, lá do outro lado, chega até você. E justamente o seu bolso é a vítima quase fatal. Esse aqui é um exemplo palpável de como a instabilidade em uma região pode ter impactos econômicos que atravessam continentes e influencia o dia a dia de nações não tão distantes. Essa distância física do Brasil em relação ao Oriente Médio é muito encurtada justamente pela velocidade da informação. A chegada de reportagens inúmeras, contínuas e narrativas que se propagam nas redes sociais com a velocidade incrível. Coloca o embate entre Israel e Hamas na nossa agenda, no nosso cotidiano. Isso transforma em um assunto de mesa de jantar, grupos de WhatsApp, e eu tenho quase certeza que você já presenciou ou participou de uma discussão sobre esse assunto defendendo o seu ponto de vista. Fala a verdade. A globalização mudou o jogo e os acontecimentos internacionais se tornaram parte dessa nova realidade diária. Por isso, a maneira como recebemos e discutimos essas notícias exige a necessidade de uma reflexão criteriosa e a escolha responsável das palavras ao expressarmos nossas visões e compartilharmos também nossas análises. Como os efeitos de confrontos como o de Israel e o Hamas ecoam pelo planeta, as pessoas vão às ruas em apoio ou protesto. Me conta aqui nos comentários o que você acha dessas manifestações e campanhas de apoio a extremistas terroristas. E olha, as histórias de pessoas afetadas por esse confronto geram cicatrizes emocionais que ficam nos sobreviventes, as cidades marcadas pela destruição. Isso revela o preço humano da violência. A cada ataque terrorista, seja um ato de terror ou uma resposta militar, famílias são despedaçadas e a integridade das comunidades de ambas as nações é abalada. E diante dessa realidade, a esperança de paz é tanto um desejo quanto uma necessidade urgente. Um caminho para curar as feridas e construir um futuro onde a dignidade e a segurança possam ser garantidas para todos. E apesar de ser um processo cheio de obstáculos e desafios, a busca por uma solução pacífica continua. Esforços diplomáticos, como conversas mediadas e acordos de cessar-fogo, são constantemente explorados e implementados na esperança de pavimentar o caminho para negociações mais abrangentes. E a ideia de criar 2 estados independentes, uma visão compartilhada por muitos países e pela ONU, se mantém ainda como uma das principais propostas para trazer estabilidade e justiça duradoura à região. Só que todas as alternativas de criação de 2 estados foram rejeitadas pelos palestinos, pois eles não aceitam Israel. O lema deles é o seguinte: ou tem só o Estado palestino e aniquila Israel, ou não tem acordo. O futuro do Oriente Médio e seu impacto no mundo depende dessa nossa capacidade coletiva de apoiar soluções que honrem a humanidade. Agora, só não pode apoiar terroristas, senão você é um cúmplice. Isso é o que eu penso. O que você pensa sobre isso? Diz nos comentários aqui. E já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Nos vemos nesse próximo vídeo que vai aparecer aqui para você agora.